Olá, gente. Espero que seja tudo bem com vocês. A aula aberta de hoje, ela vai entrar já gravada. Para quem está vindo para aqui pela primeira vez, a aula aberta é uma atividade que nós fazemos toda quarta-feira, trazendo algum tema de importância para que as pessoas que estejam tomando contato pela primeira vez com yoga, filosofias indianas, práticas meditativas de origem indiana e afins possam ter contato com esses temas. É uma maneira também de nós nos mantermos em contato com alunas e alunos, né, com a comunidade de alunos do Ashram Urbano, de uma forma aberta e independentemente dos cursos. E uma forma também de nós trazermos os conteúdos dos nossos cursos do Ashram para a comunidade aberta. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma frase, né, que faz parte de um texto muito importante, muito conhecido no cenário do yoga. Esse texto é conhecido como Yoga Sutra, Yoga Sutra atribuído a Patanjali. Patanjali é o nome desse autor. E esse texto data de cerca de 4 depois de Cristo. Há um grande universo de pesquisas e de datações possíveis a esse texto. Ao que tudo indica, essa data de 4 depois de Cristo é uma data que tem se tornado uma data coerente, né, com alguns elementos históricos, elementos exteriores ao texto e internos ao texto também. Patanjali é quem assina esse texto, de uma maneira que a gente pode entender que é uma atribuição de autoria, e no sentido de autores antigos, onde há uma certa recuperação da tradição, onde há recortes, onde há elementos que as tradições manuscritas produzem. Portanto, quando nós falamos de autoria, temos sempre de ter em mente que existe uma grande diferença do conceito de autoria na atualidade, né, de originalidade, de identidades pessoais, até mesmo questões jurídicas, direitos autorais. Então, isso é um capítulo à parte, né, mas em princípio nós podemos pensar numa obra com um autor definido, chamado Patanjali, ao qual se atribui também, dentro de um certo contexto de estudos, né, um comentário sobre essa obra, chamado Yoga Bhashya. Né? O Yoga Bhashya é um texto que comenta o texto principal, o texto de base, o Yoga Sutra, e ambos constituem aquilo que a gente vai entender, então, como uma coisa legível, né, no sentido de que apenas os sutras, apenas os textos de base, são de difícil compreensão, né? Os textos de base interpretados a partir da cabeça da gente têm um valor muito pessoal, muito subjetivo. Por isso é necessário recorrer à história literária da língua sânscrita e ler os textos com os comentários, quando esses estão disponíveis. Quando nós vemos os dois juntos, o texto de base e o texto comentado, nós chamamos de Patanjala Yoga Shastra. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ter juntamente essas ideias que eu estou construindo aqui. Então, o texto que nós estamos aqui, de que estamos tratando, é o chamado Yoga Sutra. O autor ao qual eu estou me referindo, no sentido de uma autoria, né, coerente com a época dele, que é 4 depois de Cristo, e com a cultura dele, né, escrito em sânscrito. Né? Tudo isso aqui é escrito em sânscrito, né, todos esses textos. Esse texto é composto em sutras. Os sutras são uma espécie de aforismos, né? São dizeres muito breves, dizeres que são ditos com o mínimo de palavras necessário para se dizer algo, né? Essa é uma definição antiga de sutra, e vamos aqui, para simplificar, chamar isso de aforismo. Cerca de 200 aforismos constituem o Yoga Sutra. O comentário mais antigo do qual nós dispomos chama-se Yoga Bhashya. Bhashya quer dizer comentário. Então, comentário sobre o yoga, ou subentendido, comentário sobre o Yoga Sutra. Normalmente se
diz que esse comentário foi escrito por alguém de nome Vyasa, né, e se estima uma data aproximadamente de 5 a 6 depois de Cristo, ou um pouco antes disso, né? Há pessoas que trazem a hipótese de que este texto, comentário, mais a obra que é comentada, sejam do mesmo autor, né? Quando a gente lê os dois, Patanjala Yoga Shastra, a soma da leitura do Yoga Sutra, do Yoga Bhashya. Patanjala Yoga Shastra, então, é o texto base, mais o comentário, né? Então, aí nós vamos ter uma série de ideias sendo ditas, né, e sendo explicadas. Há quem diga, né, que Patanjala Yoga Shastra, ou seja, o conjunto desses dois textos, texto base mais comentário, tenha sido composto pela mesma pessoa, no caso, então, este Patanjali ou alguém de outro nome e que ganhou com a transmissão manuscrita essa forma, né? Até cerca de 10, aproximadamente, a gente vai ter 10 depois de Cristo, a gente vai ter uma transmissão do texto base e do comentário juntos, ou seja, não há documentos, né, que mostrem que os sutras, que o texto base tenha sido transmitido sem a comentação, sem o texto que o comenta, sem o Yoga Bhashya, ou seja, isso é um indício, né, entre alguns outros, entre outros muitos, né, de que essa transmissão conjunta, né, pode ser também uma ideia de que foi entendido como uma autoria única, mas isso também é outro capítulo. Há um pesquisador chamado Philip Maas, né, que tem trazido enorme contribuição para esse campo de estudos, tem feito uma revolução nesse campo de estudos sobre o Yoga Sutra. Depois eu vou deixar um link nesse vídeo para uma plataforma onde tem os artigos que ele publica, e muito do que a gente está trazendo aqui, né, especialmente sobre essa ideia de uma autoria única, essa hipótese, né, sobre essa datação, né, é proveniente das pesquisas dele, que produziu a primeira edição crítica do Yoga Sutra, apenas do primeiro capítulo. O que é uma edição crítica, né? É a comparação de diversos manuscritos. Ele juntou os manuscritos de que ele dispunha, conhecidos, né? E aí trouxe ali esses manuscritos para o campo da comparação, de mostrar, então, as diferenças que existem entre eles e de produzir, a partir dessas diferenças, um texto base, entendido então como uma espécie de texto arquetípico, né, o que poderia ser hipoteticamente o texto original, entre aspas, muitas aspas, de onde ocorreram, a partir de onde ocorreram as diferenças. Esse trabalho vai seguir, né, até onde se sabe, né, agora com a assistência de outras pessoas, e em breve, né, pelo que o Felipe mais informa, teremos uma edição crítica completa, né, do texto de Patanjali e de Vyasa, ou de uma figura só, se a gente quiser entender assim, mas o fato é que o nome da obra, então, do Patanjala Yoga Shastra, né, então, do Shastra, tratado, do yoga de Patanjali, do yoga patanjaliano, né, se a gente puder dizer assim. Esse texto, né, o Yoga Sutra, ele começa da seguinte forma. Ele tem uma abertura no seu primeiro capítulo de um total de 4, que diz Atha Yoga Anushasanam. Atha Yoga Anushasanam. O Atha é isso que eu traduzo por eis, então, agora. Anushasana, a ideia de disciplina, a ideia de estudo, mas a palavra disciplina, com todo o seu peso, ela traduz bem a ideia do estudo, com um sentido de algo que deve ser feito com disciplina, né, do yoga, relativamente ao yoga. O comentador traz ali algumas ideias, né, quando nós lemos o texto mais o comentário,
que não é o nosso objetivo aqui, né? E aí vem o famoso Segunda Sutra, que é o que eu gostaria de trazer para vocês, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Nirodha, a ideia de suspensão, a ideia de segurar alguma coisa que está em movimento. Vritti é atividade, é função, né? Então, é a função principal de algo, a função que algo realiza, a função que algo executa. E nesse sentido, enquanto função, é aquilo que caracteriza a atividade de alguma coisa. E no campo da palavra chitta, nós temos, então, algo significativo, né? No sentido de que tem toda uma cosmologia por detrás, né? Mas que nós traduzimos pela ideia de mente, mas precisamos ler o texto para entender qual é o conceito de mente que este texto tem, né? Qual é o conceito de mente no qual ele habita, qual é o conceito de mente que ele busca e qual é o conceito de mente que ele herda da tradição e qual é o conceito de mente que ele transmite adiante, né? Temos aqui em Chitta uma palavra bem complexa que abriga uma série de ideias, e que vamos tratar de um ou dois pontos ela a partir dessa leitura desse sutra. Yoga é a palavra que está sendo definida, portanto, a gente não precisa defini-la, né? A gente vai definir a partir da leitura do sutra. Yoga é a suspensão das atividades da mente. E aqui vocês vão ter, então, a palavra yoga sendo definida, né? Yogash, né? Esse S que vocês veem na transcrição, isso tudo aqui em Devanagari, para quem não conhece. Esse S com acento agudo, né, ele é lido como um som de sh, né, como chá, como xícara. Yogas Chitta Vritti Nirodha é uma frase que tem sujeito e predicado, onde o sujeito yoga está sendo definido pela ideia de suspensão das atividades da mente. Portanto, yoga é a suspensão das atividades da mente. Essa é a tradução que eu proponho aqui na minha tradução do Yoga Sutra. Quando nós pensamos, então, em suspensão das atividades da mente, nós temos um mundo de coisas que precisa ser esclarecido, e essa é a razão de ser dessa minha intervenção de hoje, né? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que este texto é um texto fundamental para um determinado olhar a respeito do yoga. Esse olhar que esse texto constrói é o único? Não, né? Existem muitas formas de compreender yoga, né? Segunda coisa, indo um pouco além da palavra olhar, né? Pensando em termos de tradições e escolas filosóficas. Esse texto é de uma escola filosófica específica e, dito de uma forma mais elaborada, há uma escola filosófica que se elabora, né, a partir desse texto, ou seja, esse texto é um texto fundador dessa escola chamada Yoga, né? Aqui a gente tem, então, uma confusão de terminologia, porque yoga, ao mesmo tempo, é o nome desta escola e é uma palavra de sentido abrangente na língua sânscrita que vai implicar justamente o sentido que nós damos para a noção, então, dos exercícios espirituais, das práticas que permitem realizar, internalizar, vivenciar determinados conhecimentos conceituais. Isso pode envolver rituais, pode envolver práticas contemplativas, pode envolver certas atitudes internas e dezenas de outras coisas, né, para a gente poder ter como exemplo. Então, pensemos aqui que, num primeiro momento, temos Yoga como o nome desta escola que se funda a partir desse texto Yoga Sutra, e a palavra Yoga também ela tem um sentido abrangente como método, né? Como as estratégias, a metodologia pela qual uma determinada escola de pensamento, seja esta do Patanjali, seja qualquer outra, vai estabelecer a sua, vamos dizer assim, prática, os seus exercícios. Então, existe o Yoga Tântrico, existe o Yoga Budista. Lembrando que tântrico e budista são nomes genéricos, há várias formas de tantra, há várias formas de budismo, há o yoga de várias linhas, no sentido de que há o método, né, as práticas, os exercícios espirituais dessas várias linhas. Quando nós pensamos, então, neste sutra especificamente, ele está dizendo aqui que yoga é a suspensão das atividades da mente dentro de uma certa forma de compreender, e isso é a primeira intervenção que nós precisamos fazer para compreender que a natureza desse texto
é representar uma certa maneira de enxergar o mundo que não necessariamente é a maneira como a qual nós enxergamos, ou como o Hatha Yoga, que é o yoga corporal praticado nos estúdios, nas escolas de yoga, entende, né? Então, essa é uma maneira de compreender essa realidade. Segundo ponto que a gente precisa abstrair a partir daí é que todo esse universo pelo qual a gente vai, então, nós vamos nos aproximar do yoga, seja por meio das práticas corporais, por certos exercícios de meditação, terá, né, uma certa diluição provocada pelo New Age, pelo próprio yoga moderno, pelos fenômenos de assimilação cultural, de apropriação cultural, de querer dar ao yoga um viés ou científico, ou monoteísta, ou desprovê-lo de características místicas ou religiosas, o que não é necessariamente um tipo de laicismo, né? A gente precisa entender, então, que todo esse cenário, né, no qual nós habitamos quando temos algum contato, alguma familiaridade com o yoga, isso tudo não diz respeito necessariamente a essa afirmação aqui. Porém, essa afirmação ela tem uma importância muito grande, porque ela se tornou muito popular. E ela acabou se tornando uma espécie de dogma, se tornou uma espécie de um dizer que se estabelece como uma forma única de interpretar o yoga. Então, é necessário nós fazermos essa intervenção e dissociar um sentido de uma leitura religiosa que obriga a pessoa a entender que yoga é só dessa forma, das múltiplas formas pelas quais o yoga se manifesta e pelas quais ele é praticado, né? Quando o yoga vem diluído sob essas várias formas que chegam até nós, ele não vai ter exatamente uma única filosofia por detrás, ele vai ter uma série de elementos que tentam justificar a sua prática, que tentam estabelecer um certo vínculo teórico, um certo vínculo verbal, um certo vínculo filosófico, e esta obra tem sido utilizada recorrentemente como uma espécie de texto que procura explicar o que se faz, né? Nós sabemos que ele não explica o que se faz com as práticas corporais, que as práticas corporais têm origem num outro cenário, o cenário do Hatha Yoga, que tem uma influência da cosmologia tântrica, onde o corpo está numa condição de microcosmo, então nós temos de ter essa compreensão de que há universos distintos aí, muitas vezes sendo encaixados, tentando se criar uma harmonia entre eles, e fazendo então um estabelecimento de uma espécie de princípio básico do Hatha Yoga, das práticas corporais, a partir dessa ideia então de suspender, né, as atividades da mente. A suspensão das atividades da mente implica, neste texto especificamente, numa coisa que ele vai explicar logo adiante. Tada drashtur svarupe vasthanam. Tada drashtur svarupe vasthanam. Então, ocorre a estabilização do percipiente em sua condição inata, né? Então, o percipiente é o termo-chave aqui para nós, né? Que está expresso nessa palavra drashtra, como está grafada aqui, e declinada como drashtur, porque está sendo dito que é do percipiente, daquele que percebe, do percebedor, né, daquilo que em nós tem o poder de emitir, né, a consciência ativa como uma forma de se relacionar com o mundo, consigo próprio. Swarupa, Swarupe é a sua forma primária, a sua natureza essencial, e a Avasthana, né, sem apóstrofe, a palavra completa, essa apóstrofe ela tem a função gramatical, a queda desse A tem uma explicação gramatical, que não vem ao caso aqui, a palavra completa é avasthana, que é então a ideia de estabilização. Então, ocorre a estabilização do percipiente, do observador, na sua natureza inata, né? Então, ocorre a estabilização do percipiente na sua natureza inata, na sua condição inata, naquilo que é a sua forma inata. Essa ideia aqui, ela se fundamenta sobre uma noção que é a que eu quero transmitir aqui para vocês. Temos uma compreensão, então, de que existe uma mente e de que existe um percipiente, né? Então, existe uma mente que é
aquilo que deve ter as suas atividades interrompidas, e temos, então, aquilo que é um percipiente que se manifesta autenticamente quando esta mente ela tem as suas faculdades, as suas atividades interrompidas. Nesse sentido, né, então, o texto aqui, o Yoga Sutra, com este sutra especificamente com o qual nós estamos lidando, ele vai estabelecer, então, pelo menos, né, nessa nossa leitura, 2 níveis de consciência, né? Um nível de consciência onde há as atividades comuns da mente, né, as quais envolvem os meios válidos de conhecimento, ou seja, as faculdades que nós utilizamos para aprender sobre o mundo, as atividades que são percepção direta das coisas, atividade lógica da inferência, o aprendizado de um conhecimento já previamente estabelecido. Outra atividade da mente é entendida aqui como o engano, quando essas coisas dão errado. Outra atividade é a conceitualização, a capacidade de criar abstrações, de criar ideias abstratas a partir de ideias abstratas. Outra atividade é memória, quando os princípios da nossa experiência vivida retornam para nós, sem a vivência dos objetos, das situações que nos trouxeram, né, essas memórias, que produziram essas memórias. E o próprio sono é entendido como uma atividade da mente, né? É coerente com esse sistema entender que o sono é uma atividade da mente, pois ele precisará dizer que a faculdade da mente está num nível que, cessando todas as atividades da mente, haverá, então, a presença desse percipiente, dessa natureza de consciência na sua condição autêntica, na sua condição inata. Portanto, é importante dizer que o sono também é uma atividade, porque ao cessar a mente, o que resulta não é sono. O sono também é uma atividade da mente, né? Isso é um fato importante e cosmologicamente explicável quando a gente estuda a cosmologia que está subentendida, que está pressuposta por esse texto. Portanto, então, o texto vai nos ensinar aqui algo que vai ficar mais explícito com este sutra, né? E aí termina a nossa leitura da aula de hoje. Vritti Sarupya Mitaratra. Vritti, atividade, novamente. Sarupyam é a palavra aqui para identidade. E Taratra quer dizer do contrário, ao contrário. Então, do contrário, ou seja, quando não há suspensão das atividades da mente, ocorre a identificação com as atividades. Ou seja, quando não suspendemos os meios válidos de conhecimento, percepção das coisas, a lógica da inferência, o conhecimento que herdamos de alguém, quando não estamos nos enganando ou acertando com essas coisas, quando não estamos conceitualizando, quando não estamos formulando ideias abstratas, quando não estamos no plano das memórias, quando não estamos no plano do sono, ou seja, quando suspendemos tudo isso que consiste as atividades da mente, então ocorre o estabelecimento do percipiente na sua condição inata. Então, o percipiente se estabelece quando isso é suspenso. Por outro lado, né, o que este sutra diz, quando isso não acontece, né, há uma identificação com as atividades, né, o que significa dizer que é o nosso estado comum, né, que é acreditar que nós somos essas atividades. Na vigília ou no sono ou ao longo dos sonhos, há uma identificação com essas atividades e, portanto, não há uma vivência a partir dessa dimensão mais profunda da consciência. E essa vivência da dimensão mais profunda da consciência é o que é buscado por meio da suspensão das atividades da mente. Esse sutra, ele sintetiza muito bem, né, um elemento que virá a estar presente em outras correntes filosóficas, né, que é, primeiro, né, a existência de um princípio de consciência mais profundo, né, e que pode ser vivenciado. E segundo, né, uma natureza de engano com relação ao estado comum onde nós encontramos, né? Então, há duas coisas. Há essa experiência mais profunda da consciência, né? A afirmação de que aquilo que vemos não é o aspecto mais profundo, aquilo que vivenciamos em nós não é o aspecto mais profundo, e que este aspecto pode ser vivenciado, é possível viver no mundo a partir desta dimensão. E a segunda coisa, né, de que o contrário disso, ou seja, estar no mundo das experiências da mente, né, é estar num certo grau de ilusão, num certo grau de ignorância, de não compreensão da própria natureza e da própria realidade.
Vejam, né, essa afirmação ela será repetida, explorada, reelaborada, recompreendida sob diversas formas, em outras cosmologias, em outros sistemas filosóficos, em outros sistemas éticos, a ponto de a gente ter assim elementos comuns, né? A ideia de uma experiência mais profunda, de um plano de experiência comum que nos ilude e de a possibilidade da vivência dessa experiência mais profunda. Então, isso é o Yoga Chitta Vritti Nirodha do Patanjali. Gente, essa é a aula de hoje, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Caso você tenha vindo parar aqui pela primeira vez, reapareça, né? Vai ser muito legal contar aqui com a sua presença na nossa comunidade do Ashram Urbano. E aquelas coisas de sempre, né? É bacana a gente, né, manter, né, toda essa atividade, mas é necessário que haja, né, uma certa transmissão, uma certa veiculação. Então a gente pede que curta o canal, compartilhe essas coisas todas que ajudam então a fazer com que o projeto das aulas abertas seja viável. Gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui e espero vê-los, né, logo mais por aqui, nas aulas, redes sociais ou qualquer outra forma de contato. Abraço a todo mundo e até breve.